E ninguém nesse universo consegue impedir quando ele diz que algo vai acontecer naquele instante, naquele momento. Confia nele. Todos os seus projetos e todas as suas coisas, só a ele pertence tudo, tá bom? E não esqueça que família é presente de Deus. Vamos lá, começando o programa. 981644585, esse é o telefone que você fala com a produção do Nilvan, fala com a produção do Correio Verdade, arrocha o nó daí, ó. Que o Nilvan arrocha o nó daqui também. Vamos lá, vamos botar esse negócio pra funcionar, menino. Foi retomada no dia de hoje a audiência de instrução do caso Mariana Tomás. Caso que tem ampla repercussão nos últimos meses aqui na Paraíba. O depoimento do empresário Johannes Dudek, suspeito de matar a estudante de medicina. Era o momento mais aguardado. Eu estou com o David Martins no local onde acontece essa audiência de instrução e ele traz detalhes agora completos no programa ao vivo. Alô, David, bom dia ainda, garoto. Bom dia para você, bom dia para todos. Estou falando num tom mais baixo porque a gente está dentro do Fórum Criminal, está dentro do primeiro tribunal do júri, a gente está acompanhando a segunda audiência de instrução, que hoje estava programado para ouvir 4 testemunhas que foram pedidas pela defesa. No entanto, quando as 4 testemunhas chegaram aqui, a defesa decidiu ouvir apenas 2. Então, um amigo do Johannes foi ouvido, um amigo de 12 anos, e um policial civil que esteve no apartamento depois que o caso foi confirmado, a morte foi confirmada. E o tão esperado depoimento do Johannes. Há 1h30 aproximadamente, ele está falando sobre o caso. No primeiro momento, ele negou ter matado a Mariana, disse que ela convulsionou e por isso a morte aconteceu. Ele também negou o abuso sexual. Ele disse que sequer houve penetração. Eles ficaram apenas nas preliminares. Nesse momento, ele está respondendo perguntas da defesa. Vamos ouvir um trecho desse momento. Ela veio lá. A gente ficou tudo por espontânea vontade. Não houve nada obrigado, não houve nada forçado. Recordo, não precisamente, mas ela ligou umas 6, 7 vezes, perguntando cadê, porque eu tinha me atrasado, eu estava no happy hour pessoal. Ele está respondendo sobre o dia do encontro em que acabou com a Mariana morta. Ele fala que primeiro se encontrou com ela em um restaurante, sugeriu que eles fossem para a casa da mãe dele, só que no último momento a Mariana, segundo ele, sugeriu que eles fossem para o apartamento de Johannes, que fica no mesmo bairro do restaurante. E essa sugestão foi dada porque ele tinha ingerido bebida alcoólica, eles ficaram com medo de blitz. E lá aconteceu a morte que, segundo Johannes, foi uma morte natural, não houve assassinato. Vamos ouvir o início do depoimento dele aqui no fórum. Põe no ar. A gente se beijou, a gente ficou tudo por espontânea vontade. Não houve nada obrigado, não houve nada forçado. Ficamos juntos. Como um homem e uma mulher normal ficam. A noite era para ser uma noite de diversão, de transa e um drink. Não era para ter acontecido o que ocorreu. Durante o percurso, ela começou a convulsionar. Entendeu? Ela convulsionou. Certo, Na verdade, ela começou a se tremer. Eu não estava vendo que ela estava escura, então eu não consegui interpretar bem. Quando eu comecei a perceber, na verdade, que ela estava se tremendo e gemendo, que ela encolheu as mãos e fazia assim, era uma convulsão, pô. Então o que eu fiz imediatamente, eu liguei a luz, eu falei, Mariana, e ela não respondia, ela só fazia convulsionar. Mostre os meus áudios ao SAMU, certo? E eu peço ao SAMU socorro, eu falo, por gentileza, manda uma ambulância, eu tô tendo pessoa convulsionando aqui. E o SAMU falou para aguardar. Passou quanto tempo para o SAMU chegar ao local? Muito tempo. Eu ligo 1h16, o SAMU chega 1h50. Eles falam que foi rápido, não foi rápido. Tentou eu liguei pro SAMU. alguma manobra, Quando eu vi que era uma convulsão, eu a emborquei de lado na cama, certo? Para que ela não se sufocasse com a baba.
porque na minha cabeça é o procedimento. Vocês fizeram uso de substância entorpecente? Não, nenhum momento. Em nenhum momento eu presenciei nada. A perícia localizou um saquinho que no final foi identificado como tivesse restos ou alguma coisa foi no final de cocaína, certo? Aí foi feito o uso dessa substância de cocaína ou de qualquer outra substância entorpecente? É o que eu falo desde o começo. Eu não vi Mariana usar. Eu não usei. E a indagação maior é que saquinho era aquele. Continua sendo realizado. Quem primeiro fez as perguntas para ele foi o Ministério Público, a promotora do Ministério Público, e agora quem está perguntando é a defesa do Yohannes. Ele também respondeu com relação aos processos que ele tem com outras mulheres. Ele tem 3 medidas protetivas com 3 mulheres diferentes. Inclusive, ele chegou a ser preso pela quebra de uma dessas medidas protetivas. Ele responde a 16 processos na área civil. Esse depoimento foi dado por ele mesmo, essa confirmação aqui no Fórum Criminal, e durante o depoimento ele contestou as provas técnicas do IPC. Ele disse que a confirmação de que foi encontrado material genético nas partes íntimas da Mariana não são verdadeiras, que não houve penetração durante o momento em que eles estiveram juntos, aconteceu apenas as preliminares, e ele foi indagado pela promotoria porque ele não forneceu material biológico no âmbito da investigação. Ele disse que não forneceu porque não sabia para que seria utilizado esse material biológico e pediu à juíza que fosse coletado esse material biológico agora e que fosse comparado com o material que foi encontrado nas partes íntimas da Mariana. Ele também falou durante o depoimento que as marcas no pescoço dela, ele não sabe explicar, e também as marcas nas partes íntimas, marcas de violência. Ele fala que a Mariana, ela era praticante de uma coisa chamada BDSM, que, segundo ele mesmo explicou aqui, seria um tipo de sexo alternativo, com uso de dominação, de algema, de chicote, submissão, masoquismo. E se essas marcas foram realmente encontradas no corpo da Mariana, foi por um ato sexual anterior ao dele. Ele confirmou que teve sim relação sexual, mas não naquele dia. Aproximadamente uma semana antes, ele encontrou com ela e teve relação 2 vezes com a Mariana, e esses encontros aconteceram no apartamento dela, que fica no bairro dos Bancários, e nesses momentos uma amiga também estava presente no apartamento. Não participou da relação, mas estava presente no apartamento e pode confirmar que eles se encontraram no apartamento da Mariana. Então, ele a todo tempo nega. No começo ficou muito emocionado, chorou, disse que a Mariana era a mulher que ele estava procurando para a vida dele, e continuou depondo, negando todas as acusações e principalmente contestando as provas que foram encaixadas no inquérito produzidas pelo IPC, o Instituto de Polícia Científica. Então, a gente continua acompanhando, não tem hora para acabar, o processo de audiência de instrução continua sendo realizado. Nilvan. Pensa aí, que coisa, né? Ele está colocando a versão dele, né? E ele está orientado por advogados e ele está colocando, pelo que eu estou entendendo aí, da versão dele, ele está jogando toda a culpa em cima dela, né? As marcas que ela tinha, não, ela era admiradora do sadomasoquismo, então não foi comigo. Esse BDSM é aquele tipo de dominação, né? Que usa algema, chicote, a pessoa que sente prazer com ser maltratado, né? Dominado e tal, né? Jogar pingue de vela, esse negócio todo aí, né? Então ele tá jogando isso pra ela pra poder
tentar dizer que ela gostava disso, mas não era com ele. Outro cara tinha feito isso com ela. Né? E que depois da relação sexual ela começou a ter uma convulsão. Aí ele disse que foi por isso que ela morreu. É a versão dele. Né? Ele deve ter um advogado bom. O advogado está orientando ele a montar uma narrativa para tentar diminuir a sua responsabilidade em relação ao caso. A menina não tem mais como se defender, né? Não tem, ela está morta. Então agora, a luta crucial agora é de narrativas. A acusação colocando a tese de que ele estrangulou ela, matou por asfixia, esganadura, não é? E ele dizendo, não, ela começou a passar mal lá e tal, eu chamei SAMU, etc. Ela tinha isso, essa sedução por sadomasoquismo, etc e tal, que é para tentar manchar a imagem da menina, etc. É a tese que ele está colocando, né? Vamos acompanhar. O processo ainda, o inquérito ainda está longe, aí é a audiência de instrução, né, para poder ouvir ele. A acusação e defesa perguntam todos os detalhes, ele está falando lá, inclusive em questões muito íntimas, de que lá num certo dia tinha até uma amiga dela no apartamento, quando ele manteve relações com ela e tal. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Daí ainda tem um caminho a seguir para poder a justiça chegar a um ponto do julgamento dele, né? Vamos acompanhando. O que se quer é justiça. Né? O que se quer é justiça. Que o culpado por aquilo ali seja preso e pague de forma forte, de forma severa, né? Em relação àquele caso da menina Mariana.